a República Oligárquica, ela vai nascer, né, quando Floriano Peixoto, democraticamente, ele sai do poder e entrega a um governo agora de natureza civil, né? Neste momento que nasce em 1894, gente, é o que a gente chama de República Oligárquica. O que vinha assim a oligarquia, né? Um governo de poucos. Um governo de poucos e baseado, gente, em uma parte da sociedade, né? Principalmente os grandes proprietários de terras ligados à produção do café, que é a maior riqueza do Brasil nesse momento, né? Então a gente pode definir assim, ó, mais complexamente. Período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região sudeste, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, né? No âmbito regional, outras oligarquias ligadas ao setor rural estavam no poder, né? E ligados a essas duas principalmente, né? E novamente dizendo, ligados ao quê? A propriedade de terra, a grande terra, e principalmente a produção do café. Como era a estrutura política desse momento? Muito importante, gente. Primeiro, foi criado o que se chamou de política do café com leite. O que é isso? Né? As oligarquias agrárias de São Paulo e Minas, as mais poderosas do país, até porque São Paulo e Minas Gerais eram os maiores produtores de café. São Paulo, além de ser um grande produtor de café, era o maior produtor de leite e tinha a maior população do Brasil. Então eles fizeram a seguinte combinação, eles se alternaram ao poder, ou seja, São Paulo e Minas escolhiam quem seriam os presidentes do Brasil, né? Oligarquias menos expressivas apoiavam esse acordo em troca de cargos e ministérios, como por exemplo o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Rio de Janeiro, entre outros estados. Ou seja, gente, era um toma lá, dá cá. Eu aceito vocês no poder, mas em troca, né? Mas nesse, gente, tradicionalmente, né, pensa-se que esse sistema de poder era harmônico, e não é bem assim não, houve muitas exceções. Por exemplo, né, em 1910 e 1914, né, Hermes da Fonseca, né, vai se apoiar em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, contra Rui Barbosa, tá, de São Paulo. Ou seja, é um momento em que duas tendências, né, vão surgir, vai haver uma desarmonia, né? E assim, Hermes da Fonseca ele vai ganhar a eleição, né? E vai impor o que chama de política das salvações. Ele vai perseguir todos que não apoiaram ele na eleição presidencial, né? Em 1922, também vai haver um rompimento, né? Arthur Bernardes, né? São Paulo e Minas Gerais, o acordo já feito, eles vão brigar, né, com Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, que apoiavam Nilo Peçanha. Então, gente, ao pé da letra, a política do café com leite, houve muito conflito. Então ela não foi simplesmente aceita como a história tradicional ela costuma trabalhar. Outro ponto da política desse momento muito importante é a política dos governadores. O que é isso? Era um acordo firmado entre o presidente e os governadores estaduais, que previu o apoio mútuo e não interferência de ambos em seus governos. Ou seja, os governadores vão forçar seus deputados e senadores a darem todo o apoio ao presidente da República e ele praticamente não interfere nos estados. Outra prática política, o coronelismo, né? Poder local dos coronéis, né? Então assim, o coronel usava seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca de financiamento de obras, infraestruturas, com barganha política, né? Então assim, ó, a região desse coronel era chamada de curral eleitoral e ali ele dominava o voto. E vamos lembrar, gente, ó, que o voto era o que? Aberto. Então você votava em que o coronel mandava. Se você não votasse, você ia sofrer represárias, né? Gente, então, era um período em que as fraudes eleitorais e a manipulação dos resultados eram fortíssimas, né? Surgia o clientelismo, voto em favor de pequenos, né? Voto em troca de pequenos favores. O voto de cabresto, quando você era forçado a votar em quem o coronel queria, né? Manipulação de dados, gente morta que votava, não é isso? E assim, ó, e tinha uma expressão muito forte naquela chamada degola.
política, né, em caso de vitória dos opositores, né, não se reconhecia, né, o vencedor. E aí, gente, era anulado, né, era extirpado o resultado original. Então, ou seja, politicamente é um período extremamente manipulado, né? Você vê que hoje a gente está até no céu, né? Nossa manipulação hoje, ela se vê pelos mecanismos de massa, pelo marketing, pela propaganda, mas não quer dizer que esses pequenos hábitos antigos não permaneçam em dia, né? Você ainda tem uma política no Brasil muito voltada na questão dos favores, né? E como é que estava a estrutura política desse momento, gente? Café é o principal produto, né? A grande riqueza do Brasil, gente, vinha da exportação do café, né? E assim, gente, esse café, ele mandava na vida nacional, né? Então o café, quando ele tinha bom preço, o Brasil estava bem. Quando ele não tinha bom preço, o Brasil caía, não é isso? E nesses momentos de desvalorização do café, diminuição da riqueza, né? Os produtores ficavam prejudicados. Só que aí, gente, o prejuízo deles era o prejuízo de todos, né? Mas na hora do benefício, eles eram beneficiados e os demais pagavam suas contas. Em 1888, gente, surge o Fudiluan. O que é isso, né? A renegociação da dívida brasileira. De onde vinha essa dívida, gente? De beneficiar o café. Então o governo, na verdade, quando o produtor estava com problemas financeiros, o governo, né, comprava a produção e pagava para o produtor, né? Mas quando o governo paga, gente, alguém vai ter que pagar essa conta. O produtor ficava fora porque ele recebia, e os demais, né, e os demais da população brasileira pagavam por essa conta, chamada de socialização de perdas. O ganho, né, pouco era repartido, mas o prejuízo era repassado para todos. Então, no Food Loan, gente, o Brasil vai renegociar sua dívida externa com novos empréstimos, né? E suspensão de juros por 3 anos. Olha que maravilha, né? Então, o Brasil dava garantias para esse empréstimo, para os bancos estrangeiros, né? Ou seja, receitas da alfândega do Rio de Janeiro, né? Receitas da estrada de ferro, né? E o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Ou seja, ia pagar como? Já estava garantido, né? Se o país não tivesse meios, né? Esses recursos seriam tirados, gente, dessas questões citadas anteriormente, né? Gente, outro projeto para beneficiar os grandes cafeicultores era o convênio de Taubaté, né? O que é isso? Quando o preço estava baixo, o que o governo fazia, né? Ele valorizava o preço do café. Ele comprava o excedente e estocava, né? Daí diminuía a oferta do produto e o preço se mantinha estável. Quem fica a conta para quem? Para a população, né? Então o governo contraria empréstimos lá fora para comprar esse excedente de café. Cobrava-se mais impostos para equilibrar as contas do governo e honrar os compromissos, né? Daí, gente, o país se endividava, né? E ficava dependente ao exterior. E o governo futuro almejava o quê? Esses estoques comprados vender, né? Só que isso nunca ocorria, o estoque só aumentava. Mas os cafeicultores estavam salvos. Mas, gente, a riqueza do Brasil era só o café? Predominava o café. Mas o Brasil, gente, era um grande exportador de borracha, de cacau, né? E assim, e no início do século XX, foi a Primeira Guerra Mundial. E lembra que todo produto industrializado no Brasil vinha de fora, vinha da Europa. E quando esses países começaram, gente, a lutar entre si, eles pararam de vender, pararam de produzir, né? A indústria deles voltou para a guerra. E como o Brasil, gente, tinha carência desses produtos, desses países em guerra, o Brasil vai ter que produzir na marra, né? Então, começa um momento em que o Brasil pega parte do seu lucro com café e começa a aplicar no processo de industrialização. Para quê? Para essa indústria criada no Brasil começar a abastecer o consumo interno. Gente, e a política externa durante a República Velha? Gente, o Brasil é um país que se orgulhava de me dizer que era um país de boa diplomacia, né? Hoje não mais, né? Hoje o Brasil não tem voz ativa, o Brasil se mete em conflitos, o Brasil não é um país mais que se relaciona bem, né? Mundialmente falando,
né? Gente, a gente tem uma tradição vinda do Barão do Rio Branco, né? Gente, toda contenda de fronteira... O Brasil é um país que não tem problema de fronteira com nenhum vizinho. Por quê? O Barão do Rio Branco, gente, com diplomacia, ele conseguiu negociar e afastar do Brasil esses problemas em relação aos seus vizinhos. Então, diplomaticamente, o Brasil é um país maravilhoso, né? Hoje não mais, infelizmente. E esse momento também, gente, é um momento de muitos conflitos sociais. Vão surgir no Brasil movimentos messiânicos, né? Um aqui na Bahia, chamado Guerra de Canudos, não é isso? Em que pessoas marginalizadas vão formar uma comunidade, guiada por Antônio Conselheiro, né? Até que essa comunidade seja destruída pelo Estado. Por quê? Porque essa comunidade ameaçava, gente, os grandes proprietários de terra, né? Que se viram, de repente, com medo de perder suas terras, que perderam trabalhadores, que eles exploravam, né? Então, Canudos, essa comunidade, depois de 4 expedições, ela foi destruída, não é isso? A outra, gente, que chama muita atenção é a revolta do Contestado, em Santa Catarina e Paraná, na fronteira dos estados. Gente, elas têm as mesmas características, né? Outra revolta muito importante, gente, ela vai além da revolta social, ela é uma revolta política, a revolta de Juazeiro, né? Quando o governo federal tenta interferir na política, né, do Ceará, e ela vai ser contestada pelo principal líder daquele lugar, que era o Padre Cícero, é isso? Então, gente, só que Juazeiro, ao contrário das outras, não vai ter assim um fim trágico, né? Não tem trágico, vai ter um fim mais negociado, perfeito? Continuando, gente. Outro fenômeno muito importante social que vai surgir é o que se chama de banditismo social, ou simplesmente o cangaço, onde populações marginalizadas, gente, vão partir para a criminalidade, né? E desse grupo, o mais famoso de todos foi o grupo de Lampião, né? Que vai aterrorizar os sertões da Bahia. Gente, no início do século, outro problema social muito forte vai ter será a revolta da vacina. Pela parte do quê? Né? Em 1904, vai haver um projeto de modernização do Rio de Janeiro, do presidente Rodrigues Alves. O Rio era a capital do país, mas era uma cidade assim, suja, com muita epidemia, não é isso? Então, vamos modernizar o Rio? Como? Para começar, destruir cortiços e favelas, né? Vamos ampliar as avenidas, construir novos prédios, inspirados em Paris. Então, gente, expulsa-se comunidades pobres das regiões centrais, né? E são jogadas para se virar. Elas vão correr para os morros, não é isso? A gente vai ter uma alta de preço fortíssima no Rio de Janeiro. Isso vai gerar fome, porque os mais pobres não tinham como comprar alimentos. E aí, gente, como cuidar das doenças? Vai haver a obrigatoriedade de uma vacinação em massa, né? E essa vacinação, gente, ela vai ser contestada, porque ninguém foi orientado, né? Muitos políticos começaram a inventar, a oposição ao governo começaram a inventar que essa vacina era para matar os mais pobres. A população foi para a rua, né? Houve muita luta, muita briga. Gente, outro movimento muito importante, né? Que é a revolta da Chibata, onde marinheiros vão se revoltar contra os maus tratos sofridos, né, nos navios da marinha. E esse início de indústria, gente, vai trazer consigo também o quê? O movimento operário, que desde a Revolução Industrial, gente, o operário sempre ele passa por um momento de exploração. Chega a um limite que ele vai se manifestar. O Brasil, né, no caso São Paulo, que era o lugar onde estavam reunidas as indústrias, vão se revoltar contra isso, né? Contra os maus tratos dentro das indústrias, contra a exploração. Perfeito? E um movimento cultural muito importante, gente, a Semana de Arte de 1922. Por quê? Ela vai surgir para valorizar, para tentar revalorizar a cultura nacional que era esquecida. Nossos valores eram meramente europeus. E a Semana de 22 mostra que o Brasil tem uma cultura própria. Outro movimento, gente, com um político muito forte é o movimento tenentismo. Movimento vindo da elite brasileira, da elite de pessoas que são militares, de baixa patente. Gente, ninguém aguentava mais a república oligárquica. Esse poder na mão dos cafeicultores
e de meia dúzia, né, de militares que aceitavam isso. Então os tenentes iniciaram uma grande força política a contestar esse momento. E a partir dele, gente, de suas rebeliões, né, que vai começar a pensar o seguinte, ó, tá errada essa república, ela precisa mudar, né? E a partir desse momento em que grupos nacionais vão se unir, vão unir suas forças, tá, para tentar tirar do poder, né, esses cafeicultores e quem os apoiam, né? Isso vai desencadear em 1930, é o que se chama de Revolução de 30, que é um novo golpe de Estado, golpe que vai dar fim à República Cafeeira ou República Oligárquica.